Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário em que você for assistir essa live. Eu quero agradecer de coração a você que está chegando. Vá contando para mim aí nos comentários de onde você está falando e o quanto você está comprometido com a construção da sua felicidade. Eu quero iniciar o dia de hoje, ou melhor, a noite de hoje, com uma frase de um dos pais da psicologia positiva, Martin Seligman. Ele diz o seguinte: um compositor pode ter todos os talentos e os dons que Mozart tinha, mas se ele não se empenhar, se ele não se dedicar, todas as suas composições, por melhores que sejam, continuarão guardadas. A nossa felicidade, ela vai sendo construída de passo a passo, aos pouquinhos, um passo de cada vez. Não esperemos ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor relacionamento, mudar de país, mudar de profissão. Seja feliz hoje, ame hoje, viva hoje. Construa a sua felicidade hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E vamos embora, construir a felicidade junto com a gente. E eu quero aqui dar meu boa noite, Anderson, Cibele, Keila, minha querida, você chegou. Eu vou te chamar aqui comigo. Oi, Cibele, que alegria você aqui comigo. Vamos lá, construindo a nossa felicidade. Diga aí para mim o que você sente em relação à sua felicidade hoje. Você se considera uma pessoa feliz? O que te falta para que você seja feliz? Vamos lá. Boa noite, boa noite. Olá, mentora amada querida, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Como está hoje? Muito bem. Melhor agora, né? Melhor agora. Você mudou a cor do cabelo? Não, não, sei lá, não. É diferente, você está Eu com não pinto o aparência, cabelo, eu você nunca está com pinto o aparência mais cabelo. Eu acho jovem. que ele tá crescendo, né? Eu acredito que Ele são os tá efeitos crescendo. É, desse direcionamento aí que você está nos dando, então também está já aparecendo os efeitos aí nos cabelos, na pele. que bom, fico Bom, feliz, né? Eu estava agora numa reunião do Skype Live, né? Pai, quer dizer, que vai ser no Rio de Janeiro, agora dia 12. Eu vou estar lá presencialmente. Vai estar eu, a Vanessa da primeira edição e também a Neia da segunda edição. Então a gente vai uhum, ter assim, cada edição lá, né, presencialmente, né? A Vanessa fala do financeiro, né, que está na primeira edição. isso. Na segunda edição, a Neia, que é uma vereadora lá da Bahia, né, que Andréa fala sobre o Bastos, né? empreendedorismo. Isso. Então nós estaremos lá e a Vanessa eu já conheço pessoalmente, porque ela é aqui de São Paulo. A Neia eu já conheço pessoalmente lá do programa. Boa noite, Oi, Keila, tudo bem? Keila. Olá, meninas, tudo bem com Tudo vocês? bem? Sim. Tudo bem. E aí vai ser incrível. A gente estava numa reunião lá com a Elaine, né, para acabar os últimos detalhes aí, né, para a gente poder ir presencialmente no Rio. Não conheço o Rio, vão Vai ser conhecer muitas horas de agora. viagem. Vou conhecer agora, né?
o Rio de Janeiro e vai ser incrível, né? Eu acho que vai ser bem interessante. Aí eu vou compartilhando com vocês o tempo todo, né? E vocês sabem que eu tenho um sonho também. E os meus sonhos, eles costumam se tornar realidade, né? Eu Sim, é tenho vontade co-criadora, de ir né? em todos os estados, né? Minha vontade é ir de todos os estados do qual fores palestrar junto com vocês. Eu tenho muito essa vontade. Não sei quando, mas um dia vai ser, né? Aí a gente faz essa visita, né? Já pensou que delícia, né? A gente ir visitar um ao outro, né? Fazendo palestras juntos. Maravilhoso. Seria Isso é um incrível, né? prazer receber você aqui. Vai ser incrível, né? Então vamos ver Vamos lá. como que fica. Keila, você é de Minas? Não, sou de Taubaté, interior de São Paulo. Olha, é quase, né? Quase. Errei por pouco. Não é tão longe, né? Não, Então, não tão longe. É, Keila, fala um pouquinho de você, o que te motivou a se tornar escritora, mentora, desenvolvedora de pessoas. Conta um pouquinho da tua É história verdade. pra gente. uau! Edneia, boa noite todo mundo que está chegando aí, as pessoas que vão assistir depois também. A Disso já converso bastante com ela, já fiz live, já estamos juntos faz um tempinho. Mas a Edneia é a primeira vez que a gente está aqui juntas, né? Juntas na live, né, Edneia? Juntas na live. Que o nosso projeto, ó, É Ai, maravilhoso. você respondeu, né? já aqui a gente já está juntas. Aqui já estamos juntas. Edneia, obrigada, viu? Pelo convite, disse muito obrigada. Fiquei muito feliz quando recebi o meu livro hoje. Foi uma emoção muito grande vê-lo assim, Pergunta pegar, isso, sentir. conta, que delícia, né? Muito Ai, bom, foi né? incrível. Sim. Bom, Edneia, eu acredito que tudo veio assim. Eu não parei para pensar, vou ser escritora, ou vou me tornar mentora. Não, as coisas foram acontecendo com tanta naturalidade na minha vida. Depois que eu vivenciei todo esse processo que originou nessa mentoria, né? Depois que eu passei por todos esses anos, por todo o meu processo de superação, de autoconhecimento, que eu aprofundei no meu autodesenvolvimento, né, empoderamento pessoal. Depois que eu vivi tudo isso, e isso foram vários anos, eu vi que as coisas foram acontecendo. Eu fiz a formação em coach, fiz mais de uma formação em coach. Hoje eu sou coach, ajudo as pessoas através do life coach, também através do coach de inglês, né? Sou coach de inglês. E tudo foi acontecendo com muita naturalidade. Então, a partir do momento que eu vivenciei tudo isso, eu me senti preparada para transmitir todo o meu aprendizado para outras pessoas. E aí eu comecei aos poucos, com as pessoas mais próximas a mim, com colegas que me procuravam, e as coisas foram acontecendo, foram desenrolando, e já são aí alguns anos que eu trabalho exclusivamente com isso. Tanto na parte de treinamento de inglês, atuando como coach de inglês, como na parte de mentoria, ajudando as pessoas com a minha história de superação e a minha mentoria, né? Então, assim, não tem dizer quando que eu pensei em ser escritora. Isso aconteceu naturalmente. E agora tá aqui, lindo, todo bonitão aqui nos Essa meus rosa é olhos. linda, né, gente? Essa rosa Ai, é é linda. É uma alegria muito grande. Mas o que eu me sinto mais emocionado com tudo isso é que todas as atividades que eu faço, seja a parte de mentoria, ou a parte de coaching, ou quando eu estou dando aulas mesmo, tudo isso está interligado com aquele objetivo de ver as pessoas felizes, de ver as pessoas alcançarem os sonhos delas, sabe? Seja o sonho de falar inglês, seja o sonho de desenvolver alguma mudança, algum projeto novo na vida. Então, tudo isso, para mim, tá ali naquela questão de ajudar o outro a ser feliz. Eu tive pessoas que me ajudaram ao longo da minha jornada também. Então, a minha alegria maior é essa, Edneia, saber que hoje tenho escrito algumas palavras minhas, que estão junto com as palavras de vocês, que Isso. podem ajudar as pessoas a serem mais felizes. Isso, para mim, não tem preço. É uma emoção gigantesca. É um legado, né? Que vai ficar, ó. Vai ficar aí. Exatamente, é um legado, né? É um legado. Isso. Bom, Maravilhoso, olha. E a tua história impacta a vida de muitas pessoas. O que pra gente parece ser
O trivial, o básico, para muitas pessoas é um verdadeiro banquete. E a gente só se dá conta disso quando você começa a ver, observar alguns resultados, né? As pessoas vêm para partilhar aprendizados que tiveram com a tua experiência. E tá aqui a Disse, a nossa mentora amada, que não me deixa mentir, porque ela é responsável por esse destrave da nossa vida, né? É, e assim, eu me sinto muito feliz, né, por fazer isso, né, com vocês, destravar vocês pela escrita, né, na coautoria, porque agora, né, se vocês quiserem fazer livro solo, escrever outros artigos, fica muito mais fácil, né, para vocês, né? Porque quando a gente faz uma coisa pela primeira vez, é um bicho de 7 cabeças, como dizem, né? E depois que você passa pela primeira vez, você olha para trás e diz, nossa, não era tão difícil quanto eu imaginava, né? Então as coisas ficam bem mais fáceis, né? E o mentor tem isso, né? Ele passa por aquilo e ele achou fácil, né? Até tem uma parte, eu lembro que a minha superação, né, do câncer, uma das vezes, quando as pessoas vinham me visitar, né, os meus professores vieram me visitar quando eu operei, em 28 de novembro de 2020, uma coisa que me despertou, né, foi que eles falavam, nossa, Disse, mas você está tão bem, né? Eu não imaginava que você estaria tão bem, né? É um comentário que me incomodou muito. Eu assim, gente, eu acabei de operar do câncer, né? Como assim? E eu percebi, né, que eu estava bem, né? Então eu passei por aquilo, né? Uma coisa tão difícil, em plena pandemia, mas eu passei por aquilo assim, aprendendo, aproveitando o tempo, né? Daí minha palestra, daí pensar na questão da mentoria, né? Então, é interessante como a gente passa, por isso que é muito propósito, né? Por isso que é ligado ao propósito, é para aqui, né? Porque você passa e você percebe, você olha para trás e fala, nossa, que coisa, né? Eu consegui. Como que eu consegui? E aí você começa a se analisar, né? E é aí que você descobre que tem algo ali que você precisa passar para frente, sabe? Eu acho que isso é que é mágico. Isso é que é mágico. Então, cada vez que eu converso com vocês, e vocês sabem que quando as pessoas falam assim, porque destravar para escrita, as pessoas acham assim, então ela vai ter uma técnica, ela vai entregar uma técnica, olha, você faz isso, você faz aquilo, e vocês sabem que não é isso que eu faço, Não, né? não é. Eu vou conversando, vou conectando vocês com a história de vocês, vocês vão percebendo o Boa que noite. vocês fizeram, na verdade, né? Então vocês já sabem, só que vocês não sabem que é aquilo que vocês têm que falar, é aquilo que vocês têm que falar, né? Então é isso que me deixa feliz, né? Fazer com que vocês percebam isso. Isso que é bonito, que eu acho que é incrível que acontece com vocês cada vez que eu vou fazer uma edição desse livro, né? E é muito bom essa E é muito sintonia que a interessante gente faz porque, dentro do livro, né? sim, a maneira, eu me lembro da nossa primeira reunião, né, disso. Não, da primeira não, da segunda, que a primeira foi no PPG, né? A nossa No segunda PPG, né? reunião. Aquele momento incrível. Isso, que Aquele foi momento muito foi incrível. interessante, Keila. A gente caiu numa salinha, disse eu e a É, Zenir, né? A Zenir, nós três. E aí eu falei, mas eu tenho teu livro. Ela disse, nossa, você tem meu livro? Aí depois ela me chamou no privado e falou assim, você não quer escrever um livro em parceria com mais alguns autores? Eu falei, como assim? Sim, a tua história também é importante, tudo que você faz é importante. Nossa, gente, me deu um frio na barriga. Falei, mas bora lá, vamos colocar para o papel aquilo que a gente já sabe, né? Aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já faz. E nossa, foi incrível. Aí na nossa segunda reunião, que nós duas, ela foi me explicar como que eu deveria organizar a escrita. Ela me contou um pouquinho da história dela, eu contei um pouquinho da minha história e algumas coisas que eu já sabia, mas eu não sabia como passar aquilo para frente. E aí então eu falei várias vezes a palavra conexão. E veio assim, ó.
no estalo. Ela falou assim, então o título da tua mentoria vai ser esse: Reconecte-se e cure o seu coração. Eu falei, gente, olha só, Ai, que lindo. de tudo que eu sentia, eu só não conseguia dar um nome para aquilo. E não é à toa que ela está aí há tanto tempo aí atuando como professora de filosofia e contribuindo para a vida de outras pessoas. E nosso amado filhinho aqui já é o terceiro, né? É o É o terceiro, terceiro. né? Por isso que a filosofia, por isso que eu amo a filosofia, né, gente? Como eu tô acostumada com conceito. Então, quando vocês falam, eu já vou pensando nos conceitos, né? Vou trazendo isso aí. Por isso que a minha segunda mentoria do segundo livro aí é a filosofia na prática. Porque, na verdade, eu vou praticando isso com vocês. Assim, eu faço muito isso com os meus alunos também. A gente fala sempre de conceitos, né? Então, isso daí se torna uma coisa, assim, para vocês parece ser tão difícil, para mim não é, né? Eu vou trazendo isso, né? Quem a Kátia fala, a Edith trouxe isso com tanta Boa leveza, né? noite. Porque, na verdade, é uma coisa leve. Mas é que vocês não percebem. E a hora que vocês percebem, aí dá aquele estalo, né? Isso daí é que é muito gostoso, né? E nada como conversar, né? Porque a gente carrega tanto tempo, tudo aquilo dentro da gente, mas às vezes a gente não expõe, não abre para ninguém, ou abre para poucas pessoas. Aí, de repente, chega uma pessoa que a gente nem conhece, porque eu conhecia a Dice através desse projeto, né? Eu não tinha um relacionamento, uma amizade, nada com ela. E aí a gente começa a conversar, eu me lembro na nossa reunião que eu falei para ela assim, uma hora eu parei e falei assim, mas eu não falo essas coisas para ninguém. E eu tava conversando com ela, lembra disso? Eu falei assim, mas nossa, eu não falo, não. Aí foi muito gostoso, foi muito leve. E daí a sentir essa força da conexão mesmo. Naquele momento eu sabia que era para eu estar ali. Naquele momento eu senti que eu estava fazendo a coisa certa na hora certa, porque foi a conexão que me mostrou, né? Aquela sensação. Eu sempre fico atenta aos sinais de Deus. E de repente eu estava diante de uma pessoa que eu não conhecia, conversando sobre coisas da minha vida, numa conexão tão incrível. Edneia, para você ter uma ideia, a Dirce virou e falou assim para mim, nossa, você está falando e eu tô vendo assim algumas portas, portões. E aí eu virei, olhei para ela e falei, Dirce, eu tive um sonho em 2014, Vocês não têm noção, né? foi incrível. Foi incrível. Eu falei para ela, Dirce, eu tive um sonho em 2014 e quando eu acordei naquela noite, eu sabia que esse sonho ia virar um livro. Então eu guardei aquelas ideias, mas, né, e passei tanta coisa depois de 2014, aí, e ela falou, ela, sem saber, ela falou assim, nossa, eu tô vendo você contando, eu fico imaginando umas portas, uns portões, e aí eu olhei pra ela assim, eu já tava com vontade de chorar, sabe, de ouvir ela falando. Aí eu falei, disse, eu tive um sonho em 2014, e meu sonho foi assim, assim, e eu sei, sempre soube que esse sonho ia ser um livro. Aí a Diz também se emocionou. Aí nós praticamente choramos, né, Diz? Escorreu umas lágrimas ali de emoção, né? Porque ela virou e falou assim, então chegou a hora de você fazer esse livro. E aí ela falou, a estrutura da sua mentoria já está pronta. E estava pronta desde 2014, através de um sonho. Pois disse. Você não sabia, mas já estava pronto. Não, eu acordei, quando eu acordei, eu não estava pensando em escrever livro, nada disso, mas quando eu acordei, daquela noite, eu pensei, nossa, isso ia ser tão bonito um livro com isso que eu sonhei, eu vou deixar essa ideia guardada para algum dia, quem sabe. E aí, quando eu estava conversando com a Dice, ela começou a falar, nossa, Keila, você falando da sua história, eu fico vendo algumas portas, parece que você fala por portas, passando por portas. E foi onde eu falei para ela do meu sonho. E aí ela me disse, nossa, Keila, então eu acho que a estrutura da sua mentoria já está pronta, né? E de 2014 para cá que eu vivi muita coisa. Eu vivi muita, eu não vou dizer dificuldade, foram desafios que me fortaleceram. E juntando essa história do meu sonho com todos os desafios que eu vivi depois dele, nasceu a minha mentoria. Nasceu a minha mentoria. Então, assim, naquele dia da conversa com a Dice, eu senti o sinal da mão de Deus ali agindo mesmo, porque não tinha como ela saber disso, não tinha como. E só de ouvir a minha história, ela se conectou de tal forma
com o que eu estava falando, que ela entrou dentro da minha história e visualizou ali toda a minha mentoria. E foi muito gostoso, né, disso, uma emoção que eu vou carregar para sempre. Toda vez que eu olhar o meu livrinho aqui, eu vou lembrar dessa noite. Essa noite, essa sintonia nossa. E é o que a Edneia está falando, né? As sintonias, as conexões, né, Edneia? A gente sabe que por mais que cada um de nós, cada um dos coautores aqui tem o seu propósito. Eu me refiro ao propósito profissional. Cada um sabe os objetivos que carrega na sua carreira, os sonhos, os desafios que tem, enfim, é uma coisa pessoal. Mas alguma coisa mais forte uniu a gente, né? E isso não foi nem a Dice que nos uniu, ela só fez o trabalho final de juntar, mas uma mão forte juntou, né, Dice? Chegamos até você, não é mesmo? Chegamos até a Dice. Olha esse comentário, eu tenho certeza, querida Diana. Desafios, determinação e vitória. Olha, é isso mesmo, é isso mesmo. Olha. É isso aí. E eu vi que ela perguntou como que ela faz para adquirir o livro. Olha, já na hora que você estiver com o livro nas suas mãos e você ler a minha mentoria, você vai entender melhor ainda o que eu estou dizendo. Você vai clarear tudo para você, você vai ver tudo a minha história aqui dentro, né? E é uma emoção muito grande fazer parte disso. É maravilhoso. Quem quiser adquirir o livro, entre em contato com a gente no direct e fala assim, olha, eu quero encomendar o livro. E a gente já vai fazendo aí a lista, né, gente? Que aí a gente entra com vocês, faz a lista, tudo direitinho, né? Quem quiser falar pelo WhatsApp, acredito que vocês também têm lá na bio, né? O WhatsApp de vocês. Eu tenho lá na bio também, né? Um zap que vocês podem entrar em contato comigo ou com as meninas. Olhem lá na minha bio, tem lá, cada autor tem um estado diferente, né? Que lindo, né, gente? Isso é mais lindo, né? De tudo. Esse daqui o Sul ganhou, né? Mas nós temos lá no Ceará, nós temos em Rondônia, olha, e vem vindo para o Sul, né? Passou em São Paulo e acabou no Sul, né? Uma coisa assim, passa o Brasil inteiro. Então, olhe lá, né? Qual é o seu estado, aí você pede por. Se quiser pedir para mim também, o importante é você pedir, adquirir o livro e ler as nossas mentorias, né? Para você ficar assim, ter um caminho, a leveza junto com a gente, né? Porque como nós somos, a gente sabe que pode ser mais leve do que sequer você imagina. Né? E passa, eu estou passando por um momento tão difícil, né? Muitas vezes, você sabe, você falando que no primeiro dia, a minha palestra, né, que vocês sabem que nós fizemos o curso de palestra, então você tem todas as técnicas, você no lançamento do primeiro livro, porque toda vez que tem um lançamento do livro, o autor ele tem 10 minutos que ele pode falar da vida dele ou fazer uma palestra. E eu tinha uma palestra montada que eu fiz em outubro de 2020, quando eu comecei na internet, ela tinha um formato, mas não tinha aquele, como vou falar, um brilho, sabe, algo. Estava faltando alguma coisa. E na primeira edição, né, que foi em maio de 2021, né, gente? Não faz tanto tempo assim. Na semana, eu tive um sonho também. Com a questão do oportunismo como Kairos. Exatamente. Eu acordei no meio da noite, olha, de sexta para sábado. O evento foi no sábado, de sexta para sábado. Eu acordei no meio da noite, 3 horas da manhã, sentei aqui e fui fazer os meus slides. Eu refiz tudo com a minha palestra que hoje, né, eu vou palestrar agora dia 2 no Rio de Janeiro, já palestrei na minha escola e tudo, que eu mudei, agora que eu vou começar a fazer presencial. E aí eu estou falando isso por quê? Porque, sabe a impressão que eu tenho? É que o tempo, para Deus não existe o tempo, né? É o Aion, né? O tempo tem tempo, tem tempo. Mas a impressão que eu tive na minha vida, e eu pensando no que você falou agora, de 2014, que 2014 foi um ano para mim muito complicado e ao mesmo tempo foi um ano assim de aconteceu muita coisa na minha vida ao mesmo tempo. E você falando isso e eu pensando na minha palestra, parece que o tempo fez assim, ó. E aí pensando no nosso livro Toma Rosa, né? Ele fez assim e voltou para aquele momento.
Você entende? Parece Aham, que, perfeitamente. parece que ele fez isso novamente, né? Parece que a gente está vivendo, né, novamente aquilo, só que de outra forma. Que foi o que você falou, né, Edneia? É a Isso. perspectiva, né? Então, agora eu coloco outra lente, hoje eu digo, agora eu coloco a lente de 2021, né? Eu vou Eu vou chamar o Flávio, eu acho que a Keila caiu. Eu acho a que a Keila Flávia caiu. ela caiu, mas daqui a pouco ela volta, Já volta, né? né? Então, assim, é muito incrível. Foi realmente, ó, gente, cada um, viu, Edneia, que eu converso, que a gente fala, cada um tem uma história diferente desse livro, Sim. né? E é incrível. Foi uma história. É que nem a Cecília, da segunda edição, que é a esposa do A Flávio, né? esposa do Quando Flávio, nós né? começamos a conversar, tinha muita coisa, eu e ela, a história dela e a minha história se conectavam. Lindo, né? Mas por que aconteceu isso com você? Que aconteceu isso com você? Que aconteceu isso com você? E foi conectando. Então, cada um de vocês tem uma conexão diferente, né? É o que Nós somos, é o a que Keila conecta, disse né? agora, né? O que a Keila disse. Na verdade, você foi esse instrumento de ligação entre nós. Porque, na verdade, tudo isso teve uma mão maior para ligar a Eu gente. acredito Eu também. não, Com eu não certeza. tenho a menor dúvida disso. É, Porque a inteligência divina tem uma sabedoria infinita, sabe de todas as coisas e tudo tem, sabe, tem uma frase indiana que você já deve ter ouvido. As coisas acontecem quando tem que acontecer e você estava no lugar certo e na hora certa e aconteceu o que tinha que acontecer. E muitas vezes é realidade, né? Muitas vezes é o que acontece com a gente. Então, nessa questão aí de da gente ter muitas afinidades, por exemplo, quando a gente conversou, nós duas conversamos lá sobre algumas situações semelhantes, né? Você com a tua história de superação do câncer, eu com os dois eventos da depressão, e estamos aqui hoje. Enxergamos a vida de uma outra forma, de uma de uma outra outra forma, maneira. Aí, aquela voltou. vamos lá. Isso, volta aqui, Keila, volta aqui. Isso. Então, disse, vamos falar um pouquinho da mentoria do pessoal, né? Dos outros Os mentores. nomes, né? Você tá com os nomes aí? Eu tô Tá, aqui. Oi de novo. Olha voltou. aí, que maravilha. Oi de novo. Seja bem-vinda de Quando- novo. Olha, Obrigada. A conexão aqui deu um probleminha, mas já tô de volta. é normal, normal, gente. Isso aí, ao vivo e a cores para todo o Brasil, até para Portugal, que eu vi que a minha amiga Inês entrou aqui. Não sei se ela ainda está aí. Inês, se você estiver aí, dá um alô para mim. Ó, vamos falar aqui um pouquinho das mentorias. Nós começamos, ó, disse Keila, vocês podem me cumprimentar assim que vocês quiserem. Começamos com a Ângela Rodrigues, como sair da zona de conforto, despertando para o novo. A zona de conforto, ao contrário do que o nome diz, de confortável não tem nada, né? É um lugar onde a pessoa permanece, eu falo assim, que é uma prisão, que a pessoa só quer ficar ali mais quietinha ali, né? Mas de confortável mesmo não tem nada. Depois vem a Cleonice, vem a mentoria de carreira para jovens. Isso é maravilhoso, porque a juventude quer o primeiro emprego e o empregador quer emprego não, deixa eu me corrigir aqui, trabalho. E quem vai oferecer o trabalho quer experiência. E como que o jovem vai ter experiência se ninguém deu a oportunidade para ele antes? Depois vem Edneia, que sou eu, que vos falo aqui. Reconecte-se e cure o seu coração. Que Deus habita dentro de nós e através da presença dele dentro do nosso coração, que é algo maior, nós podemos curar várias áreas de nossa vida. Depois vem o Flávio. O Flávio vem falar sobre desenvolvimento da autoliderança. Que só podemos liderar outros aspectos de nossa vida se liderarmos a nós mesmos. Aí vem a Jossarina, que é de Santa Catarina. A Jossarina fala do sim ou não, uma trajetória que vale a pena. Quantas vezes nós falamos
sim, sim, sim para os outros e não, não, não para nós. Às vezes é preciso dizer não, né? Depois vem a Kátia Cruz, nossa linda gaúcha de Porto Alegre, que fala da mentoria dádiva. Ela também fala sobre espiritualidade, também é terapeuta e tem muita coisa boa para passar para nós. Deixa eu me corrigir aqui, a Jussarina é do Rio Grande do Sul, né, Dirce? Eu falei que ela é de Santa Catarina, não é? Do Rio Grande do Sul. Aí vem essa beleza toda que está aqui junto com a gente hoje, a Keila, que fala sobre os 7 cadeados para a felicidade. Keila, antes de eu prosseguir, fala mais um pouquinho aí. Fala mais um pouquinho. Então, a mentoria Alicerce, ela, como eu falei, nasceu de todo o meu processo e a partir do momento que eu compreendi por que as coisas não caminhavam de uma maneira positiva, eu descobri a base das minhas falhas. Por que constantemente eu estava tendo insucesso, né? Não vou dizer fracasso, porque tudo fortalece, né? Então, de certa forma, tem um lado positivo. Eu percebi que eu não tinha uma base sólida para os meus projetos. Eu começava naquela necessidade de começar, mas sem saber direito o que eu queria fazer, sem saber direito os meus objetivos, os meus planos, sem traçar um plano de ação. E aí foi onde eu criei a minha base, o meu alicerce. Aí agora foi a Dirce que saiu, a conexão dela caiu. Normal, isso acontece. Então, Edneia, eu compreendi que eu precisava me estruturar, eu precisava compreender onde eu queria ir, o que eu queria fazer, compreender os meus objetivos, e aí nasceu o alicerce da minha história. E as coisas começaram a dar certo a partir do momento que, antes de dar os primeiros passos, eu compreendi que tinha outros passos necessários. Então, para iniciar um projeto, eu entendi que eu precisava cuidar de mim, cuidar da minha essência, aproximar aquele projeto à minha identidade, ver o que eu tinha de positivo para oferecer aquele projeto. E aí surgiu o meu alicerce. Então, a minha mentoria Alicerce, ela tem o objetivo de ajudar as pessoas a dar os passos anteriores aos projetos, a se alinharem com a sua própria essência para conseguir realizar de verdade o propósito. E aí eu construí, como eu falei, eu tive um sonho há alguns anos e eu passava por portas. E foi bem numa época tumultuada da minha vida e eu sentia que aquelas portas eram os meus desafios. E a cada porta que eu passava, eu vencia uma etapa e eu tinha novos desafios. E aí foi a estrutura da minha mentoria, que são as portas para a felicidade. Por isso que a mentoria Alicerce fala de 7 cadeados. São 7 desafios que nos aprisionam, que são cadeados mesmo, que nos impedem de seguir para a felicidade. Então, lendo a mentoria Alicerce e realizando os desafios, a gente consegue vencer 7 cadeados que estão nos atrapalhando de encontrar a felicidade. E é isso aí, é essa minha mentoria, é essa minha história de vida. E tá aí para vocês lerem. Depois você me conta, né? Depois que você ler, você me conta. Com certeza, com certeza. E você ainda vai ter muitos depoimentos com relação a isso, eu não tenho a menor dúvida. Ai, que bênção, né? Que bênção. Eu acredito muito mesmo que muitas pessoas terão suas vidas modificadas e transformadas a partir do nosso projeto. Edneia, que Deus abençoe isso mesmo. Todos nós, né? A todos nós. Amém, amém. E vamos continuando aqui com os outros autores, né? Os outros coautores. A Marisete Maria, em seguida, uma dose de letras para cada dia. A escrita terapêutica, que escrever, gente, ó, nós estamos aqui para provar isso para vocês. O quanto escrever é terapêutico, o quanto isso contribui para a nossa vida, nos ajuda a melhorar em muitas coisas. Eu falo dentro dos meus atendimentos sobre a Carta do Perdão. Olá, Dirce, seja bem-vinda novamente. Eu falo bastante sobre a Carta do Perdão. Vai e volta. Isso é normal, gente, de norte a sul, do Iapoque a Chuí, acontece. Então, eu falo bastante sobre a Carta do Perdão, quando as pessoas vêm falar sobre questões que estão ali
muito enraizadas no coração, falo sobre a carta do perdão, que é uma prática da psicologia que a gente traz para as terapias. Você escreve tudo que está sentindo ali, bota no papel, vírgula por vírgula, sem deixar nada. Em seguida queima. Queima e deixa o fogo e a fumaça levar embora todo aquele ressentimento. Ou seja, viveu a situação uma vez e está ruminando ali dentro do coração e dentro do cérebro, desnecessariamente, né? Então, é algo assim muito importante. Escrever para você potencializar aquilo que você está sentindo. A neurociência explica isso e é muito bom mesmo. E em seguida nós temos a Rosângela Vaz, mentoria, protagonismo, identidade. A gente fala muito hoje sobre propósito, sobre identidade, né? E ela vem falar sobre isso, o resgate da sua própria identidade. E isso vai contribuir muito para a vida de quem lê e praticar todas as atividades dessas nossas mentorias. Depois vem a Sandra Okamoto, uma professora de, de crianças, e ela vai falar sobre como você aprende a manter o foco da educação escolar do seu filho, que para quem tem criança pequena, vamos falar, né, é desafiador. Ainda mais nos dias de hoje, com essa situação toda que o mundo vive. Você conseguir educar uma criança, manter ela com foco nas atividades escolares, não é fácil. Então, tá aí algumas dicas importantes para você que é pai, para você que é mãe, para você que também é professor, vai aprender muito com a Sandra. E, por último, encerrando com chave de ouro, a nossa querida Sirlene Alves, que era para estar aqui hoje, mas acho que ela deve ter tido um compromisso. Ela fala como lidar com a decepção e se encantar novamente. Tem uma frase que eu acho muito interessante. Eu não me lembro o autor, mas fala assim: você fracassou ou você desistiu? Então, muitas vezes, no caminho, é como aquela frase que eu disse no começo, né? Pode ter todos os dons e talentos, mas se a gente desistir, não vai sair nada dali. Então, errando, acertando, levantando, caindo e levantando, mas vamos em frente, porque a felicidade a gente só vai encontrar ela dentro de nós e caminhando no dia a dia. Ela não está em nenhum outro lugar, a não ser dentro de nós mesmos. Disse, agora é É contigo. isso, é isso, né? E eu sempre falo que esse livro tem uma conexão tão grande, porque veja, você está lá sentado na sua felicidade, né? Curtindo aqui o começo do curso negro, né? Está curtindo lá a sua infelicidade. O carnal diz para nós que as pessoas às vezes querem ter essa infelicidade, né? Uhum. Infelizmente, eles escolhem isso. Aí você está lá na sua zona de conforto, aí você se abre para um novo, aí depois você se reconecta. Aí depois você percebe que você não é mais um jovem, mas que você pode escolher uma outra carreira. E você vai passando pelo livro, né? Vai passando pelo livro, e aí você passa pelos seus filhos, e aí você passa pelos cadeados da Keila, aí você faz a conexão com a natureza junto com a Kátia, e você vai indo, aí você descobre a sua identidade, né? É um caminho. Aí no final você se encanta novamente, né? Que é uma coisa que nós esquecemos, né, gente? Porque quando nós fomos concebidos, nós recebemos uma luz que está dentro de nós, e que a gente precisa novamente olhar, né, perceber, né? Hoje se diz muito que nós somos cebolas, né? Eu falei isso na live também, né? Nós somos uma cebola e nós precisamos aí limpar essa cebola para a gente chegar lá no meio onde está a nossa luz, né? Precisa limpar essas crenças limitantes, limpar essa infelicidade, limpar esses buracos negros, né? Para a gente poder chegar nessa luz, né? Isso. E a gente só vai fazer isso porque não é fácil fazer isso, mas é possível. É possível a gente ir limpando aí, né, as nossas crenças limitantes que a gente nem sabe que existem, né, dentro de nós. E às vezes alguém dizer, por isso que é importante o diálogo, né? Porque nós temos os nossos personagens. Eles são aqueles que dizem aquilo que está dentro de nós.
Isso. né? Daí, por exemplo, a constelação familiar, né, que eu estudo também, né? Uhum. Como dá certo isso, né? E a constelação familiar, ela começou no estudo numa tribo africana antiga, Isso. e onde você escolhia representar, você ia contar a sua história no meio da tribo, porque isso era uma terapia deles, e eles nem sabiam que isso se chamava terapia, mas eles faziam, né? Então você tinha aquela... Ah, você está tendo um problema com alguém? Ah, tá, então você escolhe alguém para ser um representante Uhum. seu, da pessoa, né? E acontecendo diálogo, né? Então, a pessoa falava do problema seu e aquilo ia curando, né? Então, quer dizer, no diálogo, a gente consegue externalizar aquilo de tal modo que a pessoa que está na sua frente, ela consegue enxergar. É incrível isso, porque nós não vivemos a luta, né? Então, quer dizer, a história, ela nos conecta, né? Os gregos já falavam a questão da memória, né? Platão, quando surgiu a escrita, ele ficou preocupado, né? Porque ele disse que a escrita para ele chamava pintura, né? Então ele falava, e agora? Será que nós vamos esquecer de lembrar, né? E a memória, né? Porque antes eles exercitavam a memória, contando as histórias, né? E agora? Será que isso não vai fazer mal para a gente? Né? Porque agora eu não preciso mais decorar, agora eu posso escrever, né? Eu não preciso mais ficar lembrando, né? Uhum. E você vê, né? E nós participamos da história. Então, quando a gente faz a gente externaliza isso no diálogo, a gente se conecta e o outro vê em nós a história. E aí ele pode dizer aquilo que a gente queria, mas que a gente não conseguia. Porque às vezes a gente tem que se afastar para a gente olhar, né? Olha que lindo. A gente tem que se afastar para a gente olhar. E esse outro, ele vê isso que a gente não consegue enxergar. E aí, a hora que ele fala, putz, é verdade. É verdade. Mas por quê? Porque ele enxergou. E você está tão perto que você não vê, né? Então a gente precisa, né? O tempo todo a gente precisa dessa conexão com o outro, né? Apesar de nós termos nosso mundo, né? Cada um tem o seu individual, mas a gente compartilha com o outro. E isso é maravilhoso. Por isso essa conexão que a gente faz, mas olha, quantas vezes a gente poderia ter usado, né, esse diálogo, né, para tentar essa conexão e a gente não fez, né? Mas agora nós vamos aprendendo aí a fazer essa conexão. Isso é Isso. lindo. Keila, fique à vontade para falar, que eu acredito que nós estamos perto de encerrar. Passa muito rápido, né? Eu concordo com o que a Diz falou, que quando a gente fala, além do que ela falou, eu acredito que quando a gente fala, a gente também se ouve, né? Porque muitas vezes a gente fica remoendo, às vezes, um sentimento, uma dificuldade, uma dúvida, e às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes eu até trabalho isso com os meus coaches, quando a gente externaliza e fala para outra pessoa e você começa a narrar o seu problema, a sua dificuldade para o outro, ao mesmo momento que você começa a falar, algumas coisas já começam a clarear. Então, eu carrego para mim a seguinte ideia, e eu trabalho muito isso. A gente não pode guardar. Da mesma forma como as coisas boas, a gente tem que dividir com as pessoas, porque o nosso objetivo é viver feliz e fazer os outros também felizes, então a gente tem que dividir aquilo que a gente tem de bom, mas quando a gente tem algo que está ali fazendo mal, que está apertando, a gente também precisa externalizar. Aí é a importância de a gente ter pessoas de confiança, que a gente sabe que pode confiar aquele desafio, aquela dificuldade, aquele peso para essa pessoa de confiança, e aquilo com certeza vai trazer muitos resultados para a gente. Então, eu já ouvi várias vezes que pessoas que guardam muito, que vão se calando, que vão engolindo tudo, elas adoecem. Existe muitos estudos sobre isso, que o se calar, o guardar para si, o fechar tudo, colocar cadeados em si mesmo, né, disso, a gente adoece assim. Então, que a gente possa externalizar e que o nosso livro, que é a nossa maneira,
a maneira que chegou até nós de podermos externalizar tudo isso que a gente viveu com outras pessoas, também inspirem as outras pessoas, também inspire as outras pessoas a externalizarem o que elas tiverem sentido, né? Para elas se livrarem, libertarem de peso. A vida tem muita coisa pesada, mas ela tem muita coisa bonita também. Então, quando a gente vai se livrando dos pesos, a gente se livra do que está difícil, a gente se abre para o novo, a gente se abre para o belo de Deus, né? Então, adorei a gente voltar a nossa conversa aí para o externalizar, porque eu acredito muito nessa ferramenta. Não me calo na vida mesmo. E fica aí para quem estiver assistindo agora e para quem assistir depois, que vai ficar gravado, essa sugestão. Experimente externalizar, experimente falar o que você sente. Busque alguém de confiança e coloca para fora. Você vai se sentir bem, eu tenho certeza disso. Né, Giz? Né, gente? Com toda certeza. Então, eu não sei, alguém está cronometrando aí? Quanto tempo nós temos? Vocês conseguem ver? Eu não consigo ver daqui. Fazer 8 minutinhos. E aí a gente pode fazer nosso print, né, gente? Isso! Se alguém... Verdade. Rosana, gente. Oi, Rosana. Olha, seja muito bem-vinda. Se alguém quiser marcar aí a gente, fazer o print. Aí, isso, assim. Pronto, aqui, eu peguei aqui. Né? Faça um print para nós e marca a gente lá no Instagram. Pronto, acho que já deu, né? Ó, que lindo nós três com o livro hoje. Lindo. Tá aí, boa Aí. noite, Rosana. Também tá aí com a gente, né? Talvez aí no né? A Rosana tá aí, né? Ela, junto com algumas autoras aí, também é memorável. E tá, né? Eu conheço ela desde lá também no começo, né? A gente trabalhando aí, pensando a questão da palestra, né? Como organizar, como levar para as outras pessoas aquilo que nós acreditamos que vai mudar a vida dela. Porque, na verdade, né, o que a gente vai fazer com isso? A gente tem que fazer com que a pessoa entenda que aquilo é bom, né? Que aquilo é... Então, isso faz parte também de toda a nossa caminhada, né? Faz muita parte aí dessa caminhada de falar para o outro, né, que aquilo que nós temos é importante, que seria bom se ele seguisse esses passos. Isso é muito importante. Ó, a Bruna também, da segunda edição. Oi, Bruna, que legal. Todo mundo entrando aí. Fico muito feliz, né? Por isso que é bom os aviãozinhos, né? A gente manda os aviãozinhos, aí o povo vem visitar ver o que a gente está falando. Isso é importante. A gente tem que se fazer ver também, né? É verdade. Como diz a Marisete, eu me mostro sim. Como é que a Marisete fala? Eu me apareço sim. Eu apareço sim. Eu apareço sim. Eu apareço sim. Quem está aqui em São Paulo, né, por exemplo, a Ângela foi no programa dela, a cada 15 dias na TV Cinec, né, lá no Jabaquara, né, na primeira edição a gente foi, na segunda edição foi eu e a Neia, né, mas assim, tem que ser, em São Paulo fica difícil para o pessoal ver, né, então, mas assim, chama Eu Me Apareço Sim. A Ângela, né, porque ela é de Osasco, ali perto da Fusete, ela foi no programa, e depois vai passar, né? Porque a gente vai no programa depois do link vem. Né? Depois a gente vê aí, né, o que ela falou, que ela foi lá falar do nosso livro também. Que né? lindo. Eu me apareço sim, né? Que lindo. Então, a gente precisa se aparecer, né? Porque senão, como que fica? Pode ser que a gente não esteja lá no buraco, por exemplo. Mas a gente está paradinho ali, ninguém está vendo. E que nem você disse lá no começo da live, né? Para mim parece tão simples, mas às vezes o outro precisa ouvir isso, né? Porque ele não fez isso. E a hora que ele fizer, vai mudar a vida dele. E você acha que é uma coisa tão simples, né? E não é, né? Aliás, vou falar para vocês uma coisa: Deus é simples. Sim. Né? Porque o simples é o eterno, é o perfeito. Ele é o simples, né? E eu estava estudando com relação ao perdão, né, gente?
Por exemplo, o se vingar, ele é algo natural, né? A gente é como se a gente estivesse defendendo a nossa vida, né? Mas o perdoar é algo de Deus, né? E ele tem que ser instalado em nós. É muito interessante. Eu fiz um post essa semana sobre isso, estudando, né, essa questão do perdão. Então, o perdão, por que Jesus veio na Terra? Dizia, olha, nós precisamos perdoar 70 vezes 7. Porque o perdão, ele é algo novo para nós. A vingança, não. A briga. Isso daí parece que a gente está lutando pela vida, né? Agora, o perdão, não. O perdão precisa ser instalado em nós, né? Então, é algo novo. Por isso que espantou, né? Quando estão na Terra, as pessoas se espantavam, né? Quem é esse cara? Do que ele está falando, né? Porque é uma coisa que tem que ser instalada em nós, né? Ou rememorizado, né? Precisava de ser trazido novamente, né? À tona, né? Então a gente fica vivendo aí, né? Nessas mesquinharias aí, e a gente esquece que o divino precisa ser despertado, né? Como a telha do cadeado, né? Despertar esse cadeado aí. Então a gente esquece disso muitas vezes. E é lindo quando você descobre isso, né? Então, parece tão simples, né? Perdoar, falar, aceitar. O perdão tem muito a ver com aceitação. Eu aceito que naquela época eu não estava bem. Aí eu aceito que meu pai é assim. Então, por isso que ele agiu assim, né? A gente só dá o que ele... Quer dizer, a gente vai entendendo, trazendo à tona por que aquilo aconteceu. Então, eu não preciso ter mágoa. Aconteceu, aceitou, né? Tchau, foi embora, né? E tá tudo certo. Mas às vezes parece ser tão difícil, porque é difícil passar pela vaidade, pelo orgulho e pelo egoísmo, né? É difícil isso. Mas quando você passa, tudo muda, né? Porque a gente tem que instalar isso com um exercício também. Então eu deixo para vocês que estão chegando agora, para as pessoas que vão assistir essa live, comece a fazer o exercício da aceitação e do perdão. Né? Primeiro, aceite que a vida é assim. É o final que se faz. As pessoas se magoam, muitas vezes nós nos magoamos. Né? Por muito tempo eu me magoei por pouca coisa. Né? Só que aquilo pode crescer dentro de você. Então, já que é para crescer, que cresçam coisas boas dentro de nós e não coisas ruins. Então, vamos cultivar coisas boas. Né? Vamos cultivar a aceitação, o perdão, o amor, o ouvir, né? A gente falou de ouvir, né, Keila? A gente falou de ouvir, né? Se ouvir, ouvir o outro, né? Escutar de verdade. Porque ouvir vem do ouvido. A gente ouve tanta coisa, mas escutar requer atenção. É que a gente possa fazer todas essas coisas, para a gente mudar e transformar a nossa vida. É isso que eu desejo para todo mundo que vai ler o livro, para todo mundo que vai encomendar o livro, para todo mundo que vai participar do lançamento. Meu irmão acabou de entrar aí, boa noite. E para todo mundo que deseja que a sua vida seja melhor hoje do que foi ontem. E é sempre assim. A gente tem que superar o que nós temos, né? Porque voltar é tão fácil, né? Então vamos tentar se desafiar aí todos os dias. É isso que eu desejo a vocês, né? E não esqueçam também que eu vou estar presencial no Rio de Janeiro, em Saquarema, né? Entre lá na minha bio, faz a inscrição lá no evento, né? Gratuito, para você me ver lá no palco do Saquarema, falando um pouquinho mais sobre essa questão de superação, de transformação, né? Na minha palestra, sobre um pouquinho da minha história, tá, gente? E não esqueçam de encomendar o livro. Amanhã nós não teremos live, né? Nós teremos na sexta-feira outra live do livro também, né? A gente está falando aí, né, do nosso livro. Mostra aí, Keila, como ele é lindo. Lindo. Né? Que a Keila já Eu estou ansiosa aguardando o meu chegar. A ansiedade. Chegou hoje. Isso. Lindo. Então, que a gente possa realmente, que esse livro possa transformar vidas, que esse é o nosso
Amém. Com certeza. Né? Então, é isso, gente, hoje. Por hoje, Gente, tá foi uma bom, né? alegria. Aham. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Cada dia que a gente se reúne para essas lives são conversas diferentes, é crescimento puro e muita emoção também. Fico muito emocionada com as nossas lives, por ver essa conexão, ver o propósito nosso, um trabalho tão bonito. Então, obrigada. Obrigada por terem me chamado hoje. Fiquei muito feliz, Edneia, de fazermos a primeira live juntas hoje. Que venham mais, que venham próximas. Ó, beijo grande, beijo grande. Deus, meninas, e nos vemos aí na sexta-feira novamente. Com certeza. A cada pessoa que entrou, que vai ver depois também. Bom descanso. Bom descanso. Bons sonhos. Nós falamos tanto de sonho Melhor, hoje. eles são produtivos. Bons sonhos. E olha, ouça, veja seus sonhos de maneira diferente, né? Com certeza. Com certeza. Né? Tchau, gente, beijo, até mais. Tchau, Deus abençoe. Amém, tchau.